Palavra de Deus, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, por favor. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, perto de Filemon, perto de Hebreus, um pouquinho antes de Hebreus, logo depois de Timóteo, você vai encontrar a carta de Paulo a Tito. Eu convido a abrir no capítulo de número 2, porque eu falarei nessa noite, nesse texto, com o seguinte tema, com a ideia principal. A igreja que é necessária, a igreja que é de Deus, a igreja que não vai nem para lá e nem para cá, a igreja que se mantém como a voz que proclama, como uma voz audível e ao mesmo tempo adoradora, uma voz que fala na horizontal, mas presta conta na vertical. Na horizontal, nos nossos olhos, diante dos nossos olhos, nós temos a geração em que nós estamos, e na vertical nós temos o majestoso Deus. Como que uma igreja pode existir? Qual a razão de uma igreja existir? Por que alguém faz profissão pública de fé? Por que alguém se batiza? Por que alguém se assenta num destes bancos? Por que alguém permanece membro por 10 anos, 15 anos, 20 anos? Há uma igreja, membro de uma igreja. Por que alguém quer ensinar os seus filhos ali? Por que alguém quer fazer com que a sua família venha para essa igreja, traga a chave da casa junto? Por quê? Que sentimentos são esses? O que norteia essas pessoas? O que faz as pessoas amarem a igreja do Senhor Jesus Cristo? E o que faz as pessoas se envolverem com a igreja de Jesus Cristo? Enquanto eu ia para o acampamento, ontem de manhã, nós tivemos um maravilhoso acampamento dos nossos pequenos grupos, no acampamento Cabo Sul, e enquanto eu me dirigia para lá, eu ouvindo uma rádio, e essa rádio estava entrevistando um homem que ele deu uma definição que para mim faz muita diferença. E a definição era: quer saber o quanto a pessoa está envolvida na empresa onde ele está? Quer saber o quanto essa pessoa está dentro da sua empresa, ou está fora, ou apenas participa da sua empresa? Como? Perguntava o locutor. E aí ele disse assim: vou dizer de uma maneira bem simples. Se alguém diz, eu sou dessa empresa, é um jeito, é uma maneira de ele internalizar a sua participação com aquela empresa. Mas se ele diz, eu trabalho nessa empresa, essa é a minha empresa, aí há uma diferença grande entre o ser de alguma coisa e o estar em alguma coisa. E ele estava fazendo essa diferença e enfatizando que estar fazer parte internalizar-se com a sua instituição é uma maneira muito importante e significativa para um bom desenvolvimento do trabalho. Bom, enquanto ele falava, eu ia pensando quem eu sou. Eu sou o pastor da igreja presbiteriana ou eu sou um servo na igreja presbiteriana? E cheguei à conclusão que vou me definir assim: eu não sou um pastor da igreja presbiteriana, eu sou um trabalhador nessa instituição, eu estou dentro dessa instituição. Mais do que qualquer outra coisa, eu estou mais do que ser da igreja presbiteriana, mais do que ser um pastor da igreja presbiteriana, eu estou dentro, estou debaixo dos conceitos dessa igreja, dos ensinamentos que ela tem para a minha vida. E eu não estou falando como pastor, estou falando como um cristão, dos ensinamentos, das instruções que ela pode, que já me deu, que me dá nesse momento e que poderá dar, tanto a mim, quanto a minha família, quanto a meus filhos, quanto a meus netos. E é assim que eu quero viver. Bom, parece-me que esse conceito de internalização da igreja de Deus, Paulo requereu de Tito. Paulo pediu que Tito pensasse qual seria o comprometimento dele com a igreja de Deus. E em dias, em tempos, que as igrejas já estão precisando se defender acerca da legitimidade da sua existência, acerca da real importância. Afinal de contas, para que existe igreja? Eu fiz uma pregação aqui há 2 domingos. Para que existe igreja? Qual é o sentido de igreja? Me responda, igreja existe para quê? Aqui nós temos em Paulo a Tito um sentido, uma ideia da necessidade, da importância de uma igreja num local. Neste caso, era a ilha de Creta. E no nosso caso, é São Paulo. E no caso da igreja no Brasil,
essa nação. E no caso da igreja comprometida, tanto na horizontal, que são com os homens, quanto na vertical, que é com Deus, é no mundo. A existência da igreja. Por que existe igreja? Por que você é membro de igreja? Por que você está neste banco nesta noite? Por que você faz parte dessa igreja? Por que o seu nome está no hall de membros dessa igreja? Ou porque talvez você quer fazer parte de uma igreja como essa? Não é importante encontrar os sentidos? Não é importante ter as razões? Não é importante buscar as motivações certas? Quero lhes ajudar com a leitura de Tito capítulo 2. Tu, porém, diz a palavra de Deus, fala o que convém à sã doutrina. Tem em mente, é Paulo falando a Tito. Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Mais do que isso, enquanto Paulo está falando com Tito, ele não fala só com Tito. Note que logo a seguir, ele vai falar com a igreja. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os. Note, Paulo está falando com Tito. Exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. E agora Paulo volta a falar diretamente com Tito. Ele fala no versículo 1, diretamente com Tito. Dos versículos 2 até o versículo 6, ele fala com a igreja, nessas 3 instâncias da igreja, e agora ele volta a falar com Tito. Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E aí se volta de novo às pessoas da igreja. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ok? E volta a falar com Tito no versículo 15 de novo. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre algumas instruções que caracterizam a existência de uma igreja. Se você fizer parte desta igreja ou de qualquer igreja, e quando você falar para alguém, eu sou um evangélico, imediatamente eles vão estereotipá-lo de alguma maneira. Se você falar, eu sou um protestante, eles vão pensar alguma coisa diferente de evangélico. Se você falar, eu sou um crente, pronto, eles vão pensar alguma coisa de você. Se você falar, eu sou um cristão, talvez eles vão pensar outra coisa de você. Qual a diferença entre um evangélico, entre um protestante, entre um crente e entre um cristão? Me diz. A rigor, não deveria ter nenhuma diferença. A rigor deveria ser homens que adoram ao Senhor, que estão dentro da instrução do Senhor Deus, que adoram a Deus e que servem a Deus. Só que o mundo vai se dinamizando.
e vai se fragmentando de alguma maneira também, e vão se criando pequenos nichos, de tal maneira que hoje essas 4 coisas que eu falei, talvez tenham 4 conceitos diferentes. Uma coisa é ser um evangélico, a outra coisa é ser um protestante, a outra coisa é ser um crente, a outra coisa é ser um cristão. Hoje nós temos outros nomes também, frequentadores de igrejas. Hoje nós temos outros nomes também, crentes online. Eu não sei onde nós vamos chegar. Nós somos muito criativos nesse negócio. Eu acho que vai chegar em algum momento que vai ficar completamente descaracterizado de uma vida de adoração ao Senhor, de prestação de contas dos nossos atos ao Senhor. E eu temo isso. E por conta disso estou expondo essa mensagem nessa noite para, à luz das Escrituras, encontrar algumas instruções que caracterizam uma igreja verdadeiramente apostólica, uma igreja verdadeiramente cristã, uma igreja verdadeiramente comprometida com o Senhor da igreja, porque o Senhor Deus a instituiu e nas palavras do Senhor Jesus Cristo, o Senhor mesmo a instituiu. Bom, mas aqui nós temos então Paulo, que está falando com um filho na fé, que é Tito, e ele está muito contente com Tito, mas muito preocupado com Tito. Se você olhar para o capítulo anterior, o capítulo 1, você vai perceber que Paulo começa falando com Tito sobre quem ele é. Paulo é um servo, é um enviado, e ele existe para promover a fé que é dos eleitos. Então, note que tem um ponto teológico muito forte aqui. Qual é a função de Paulo? Paulo é um promotor de fé, mas de uma fé que é dos eleitos. Porque quem coloca a fé no coração do homem não é Paulo. Quem faz a pessoa crer não é Paulo, e não é Tito, e não é Sérgio. Quem faz a pessoa crer é Deus. Só creem no Senhor os eleitos de Deus. É o que está aqui nas Escrituras. Está aqui no comecinho da carta a Tito. O trabalho de Paulo é promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então Paulo é um serviçal que está pregando porque ele crê que os eleitos de Deus, conforme a pregação for feita, o eleito de Deus entende aquela mensagem e diz: é para mim, é para mim. Deus falou comigo, é para mim. O eleito, ele ouve a voz do Supremo Pastor e diz: essa palavra é para mim, essa palavra quer o meu bem, essa palavra quer me dirigir, essa palavra quer me ajudar, essa palavra está dizendo: cuidado com o precipício à direita, cuidado com a subida íngreme à esquerda. Essa palavra é para mim, essa palavra está me dirigindo. É isso que Paulo fazia, e conforme Paulo fazia, chamava Tito para fazer também. Por isso Paulo escreve a carta a Tito. Escreve a carta a Tito, o chama de verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. E diz no capítulo 1, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para você colocar em ordem as coisas, para escolher homens idôneos, para escolher bons líderes, e vai falar dos presbíteros, vai falar daqueles que apoiarão o trabalho e a importância de como esses homens têm de ser homens de Deus. Não pode ser um pastor pela metade e não pode ser um presbítero pela metade. Negligências, descasos com a palavra de Deus sempre terminam fazendo mal à igreja. Quando os líderes são firmados na palavra, quando os líderes são comprometidos com a palavra, a igreja de Deus sempre anda melhor. Acreditem nisso. Por isso eu orei no começo, irmãos, vamos orar pelos nossos líderes. Vamos orar, irmãos, não basta só considerar, não basta só amá-los, não basta só querer-lhes bem. Irmãos, nós temos que sustentá-los em oração, porque eles estão sempre no fronte da guerra. Eles estão sempre com cargas nas suas costas e com contas a prestar diante de Deus. Quando um pastor não pastoreia, presta contas diante de Deus. Quando um pastor erra na sua instrução, presta contas diante de Deus. Alguns acham que não, eu vou lhes falar sobre isso, mas prestam. Quando presbíteros não pastoreiam, prestam contas diante de Deus. E mais cedo ou mais tarde pagam, irmãos.
mais cedo ou mais tarde. E é sempre muito dolorido descobrir o erro depois. É melhor antecipar. Quando diáconos, quando serviçais da obra não fazem com zelo, não fazem com dedicação, eles ferem a excelência de Cristo, porque Cristo estabeleceu estes homens, estabeleceu essas pessoas para sustentarem com sua fé, com seu testemunho, sustentarem e serem verdadeiramente exemplos, principalmente para os mais novos, principalmente para os que se achegam à igreja. Pois bem, essa é a importância. Paulo diz: Tito, não vai dar para criar uma igreja mais ou menos, Tito. Tito, não vai dar para assim, vamos lá, vamos fazer um jantar por adesão e vamos ver quem quer ser voluntariamente um presbítero aqui. Não dá, Tito. Tito, eu vou lhes dizer como é que um presbítero tem que ser. E se ele não for assim, é melhor que ele não seja. Não pode ser aceito. É muito critério, né, meus irmãos? É muito critério. Eu sei que é. Por isso que a igreja, ela trabalha num nível de exigência realmente muito alto. É muito alto, meus irmãos, eu reconheço isso. É muito difícil ser um pastor de uma igreja cristã, e é muito difícil ser um presbítero de uma igreja cristã, e é muito difícil ser um diácono de uma igreja cristã, assim como não é tão fácil ser um membro de uma igreja cristã. Por quê, meus irmãos? Por conta da sua identidade. Por conta do que ela tem para fazer. E tem para fazer. Não é uma coisa de espontaneidade, não é uma coisa de sentir, não é uma coisa de achar, é uma coisa que tem de fazer. A igreja em Creta tinha de fazer isso. O que é que ela tinha de fazer? Os irmãos verão. A carta de Paulo a Tito, então, diz que presbíteros e diáconos têm deveres e qualificações necessárias. E aí logo Paulo vai falar, sabe por quê, Tito? Que esses homens têm que ser uns homenzãos firmados mesmo na palavra, porque está cheio de falso mestre aí. O falso mestre geralmente é mais especializado na sua teoria do que o cristão na defesa da fé. E as heresias são sempre mais articuladas. E as heresias são sempre, aparentemente, mais atrativas. E as heresias são vírus que adentram a igreja em Creta, Tito. E Tito, tu tem que te posicionar, amigão. E tu precisa ter gente muito boa do teu lado. Mas quem são essas pessoas, gente boa que o pastor está falando? Homens piedosos, não homens inteligentes. Um pastor não precisa ser a supremacia da inteligência. Precisa ser um homem que tema ao Senhor. Precisa ser um homem que todos os dias se lembre que presta conta do que está fazendo. Agora, o presbítero não, talvez mais do que o pastor ainda, talvez mais. Porque aos presbíteros, geralmente, é esperado deles que a experiência na fé, seus cabelos brancos, ou a falta deles, sejam evidências de homens talhados pelas lutas da vida. Então, você acha que Deus não espera alguma coisa desses homens? De nós, esses homens? Espera sim. Para que tudo isso? Por conta do que a igreja tem de fazer. A igreja tinha uma missão em Creta, e essa missão em Creta é belíssima quando nós olhamos para as Escrituras. Os falsos mestres, os insubordinados, os judaizantes legalistas estavam todos apostos para impedir o progresso da igreja. Mas o testemunho de líderes e de membros daria o progresso que a igreja precisava. E então vem o capítulo 2. O belo capítulo 2. E Paulo faz uma divisão de foco no capítulo 2, e eu vou tentar reproduzir isso. Eu vou dizer que, primeiramente, Paulo fala com Tito. Fala 3 vezes no capítulo 2. Fala no versículo 1, fala no versículo 7, no versículo 8, e fala no versículo 15. No versículo 1, Paulo fala uma coisa que é admirável. Ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, a expressão tu, porém, tem a ver com o passado, com os falsos mestres, que está aqui do versículo 10 ao versículo 16. Quem eram os falsos mestres? No tocante a Deus, professavam conhecer a Deus, diziam que conheciam a Deus. Entretanto, negavam por suas obras. Entretanto, na hora do teste, sempre eram reprovados. E por isso, diz Paulo, são abomináveis, são desobedientes, são reprovados.
Acham que não, mas já estão reprovados porque suas obras não são puras, são sempre repreensíveis, são impuros, na verdade, são descrentes. É o que Paulo está dizendo, porque tanto a mente como os seus atos, a sua consciência, são corrompidas. Mas tu, porém, tu não. É isso que Paulo está dizendo a Tito. Tu não, filho. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A expressão fala aqui não diz uma vez só, fala sempre, continua falando, não para de falar, vai dizendo, diz o tempo inteiro. Mas sabe o que tu tens de dizer, Tito? Tu tens de se conformar, no sentido de entrar na caixa, tu tens de ficar dentro dos limites da sã doutrina. Eu penso que essa foi uma das coisas mais difíceis para Tito ler. Paulo, como é que eu vou falar o que convém à sã doutrina? Paulo, o que é sã doutrina? O que é doutrina? E o que é sã doutrina? Bom, eu digo para vocês em algumas palavras. Para Paulo, alguém que estava debaixo da sã doutrina era alguém apegado à palavra fiel. Mas isso ainda não diz tudo. O que é ser apegado à palavra fiel? É alguém que se alegra nas coisas que Deus disse. Então, por exemplo, se Timóteo ou Tito, que são os discípulos de Paulo, quisessem ficar debaixo da sã doutrina, eles só poderiam falar o que a palavra diz. E todas as vezes que eles tivessem vontade de falar além do que a palavra diz, eles deveriam se calar. Não, mas eu acho, não importa. Filho, irmão, acredite nisso, é com clareza que eu lhes digo nessa noite, o que eu acho das coisas de Deus não lhe importa, não acrescenta em nada. Isso é tão sério, mas tão sério, que no Antigo Testamento, diz a palavra, em Jeremias 23, que quando o profeta falava, tinha uma questão lá, como sonhos, quando um profeta sonha, como é que ele fala do seu sonho? E então Deus diz, vou explicar. Quando o profeta quiser falar do seu sonho, fale como homem, não fale como instituição, não fala como que eu disse que era para dizer, fala que acha que é isso, fala que sonhou isso, só isso, percebe? Mas não fala como assim, Deus me disse, Deus me revelou, porque não pode, isso é teologia imaginativa, não pode. Quando quiser falar do que acha, fala, eu acho, mas não diga, assim diz o Senhor. Ficar debaixo da sã doutrina é amar os limites que Deus colocou. E Tito devia fazer isso. Ser apegado à palavra fiel e falar o que estava escrito nas Escrituras. Por quê? Porque o que está escrito nas Escrituras, o que a Escritura formulou, o que a Escritura estabeleceu, tudo aquilo que Deus quis falar, Paulo entende que isso é algo limpo, puro. E tudo aquilo que o homem quer colocar dentro da doutrina são impurezas que o homem coloca na doutrina. Então Paulo orienta Tito a ser alguém apegado à palavra fiel e que expressasse o que manifesta saúde doutrinária. A palavra sã, aí do texto, é a mesma palavra para higiene. É higiene a palavra, higienoi, higiene. Então assim, Tito, sabe qual é a tua missão, filho? A tua missão é ficar dentro dos limites do que Deus disse. Quer ser um bom pastor, Tito? Fala o que Deus disse. O que tu achar, o que tu imaginar, o que você achar, o que você imaginar. Mas quando você usar a tua autoridade de pastor, você prega só o que a palavra disse. Tá bom, Tito? Pense isso nos dias atuais, meus irmãos. Pense nos pastores dos dias atuais ficarem debaixo da sã doutrina. Pense como seria maravilhoso. Tantas, centenas, milhares de igrejas, mas os pastores debaixo da sã doutrina. Pense homens tementes ao Senhor. Pense em homens comprometidos com a ortodoxia. Pense em homens não contaminados com o erro, com o egoísmo.
com o poder. Pense em homens falando da palavra, mas a cada expressão da palavra, um temor cortante nos seus corações. Será que eu não estou falando alguma coisa que eu só estou achando? Será que eu não estou falando e com o achar da minha mente, da minha imaginação, enganando este povo? Levando a uma doutrina falsa? Será? Já pensou? Você já pensou um grupo de pastores atuais em 2015 comprometidos com a sã doutrina como receita para descartar as fábulas? Já pensou? Você já pensou em pastores preocupados com a edificação da fé das pessoas, com o efeito saudável e purificador da palavra de Deus, que diz que Deus é soberano, majestoso, imutável, que Deus, de onde está, soberanamente reina sobre tudo e sobre todos? Você já pensou? Você já pensou essa imensidão de pastores falando de Deus? Falando quem é Deus, ajudando a sua congregação a amar a Deus. Você já pensou os microfones todos abertos nos canais de televisão, de rádio, e as pessoas dizendo: temam ao Senhor, voltem-se para o Senhor, preocupem-se com a sua glória, glorifiquem-no com os seus atos. Você já pensou? Só que não é o que a gente vê, infelizmente. A sã doutrina produz edificação na piedade. A sã doutrina leva os homens a reconhecerem seus pecados, reconhecer a sua depravação, lamentarem a intermitência do combate às boas palavras e vontade, muitas vezes, de Deus. A sã doutrina continuamente é aquilo que gera a saúde espiritual no povo de Deus. Quando há sã doutrina, há saúde espiritual. Quando não há sã doutrina, procurem os médicos, achem os homens da alma, achem os homens que cuidam da psique, acham os guias espirituais, caminhemos para as astrologias, as madames que nos ajudam a socorrer nas horas difíceis. Quando perdemos o nosso namorado, vamos pagar para que alguém traga-o de volta. Note, a falta da sã doutrina é a semente, é o terreno fértil para as heresias. A falta da sã doutrina gera um grupo de pessoas que venda seus olhos e passa a dizer: sou de Deus, mas não sabe para que é de Deus. Sou evangélico, mas não sabe o que é o evangelho. Às vezes sou até um protestante, mas eu protesto o quê? Não, mas, ok, então eu não sei ser direito um evangélico, eu não sei ser direito um protestante, eu não sei ser direito um crente. Não, mas eu sou um cristão, porque eu acredito que Cristo existe. E assim vamos nós, nos dias atuais. Na falta da sã doutrina, cada um acha o que quer. Aceita-se de uma maneira absurda, coisas que não se deveria aceitar. Pessoalmente falando, eu tenho entrado em algumas polêmicas e entrarei em muitas outras, talvez piores do que as que tenho entrado. Uma das coisas que eu tenho dito de maneira insistente: quem não ora ao Senhor quando ora, ora errado. Quem não tem o hábito de orar ao Senhor quando ora, ora egoisticamente, ora apenas como alguém que precisa de um socorro imediato. Tenho a impressão que Deus não se agrada do orador, primeiramente, e talvez seja por isso que quem ora pouco provavelmente tem poucas orações atendidas. Da mesma forma, mas há algumas pessoas que acham que não, que tem que orar quando sentir, quando der vontade. Eu respeito, mas não concordo. Da mesma forma, tenho insistido que há um equívoco terrível em torno da consistência da igreja. Começa por isso. Se para ser um engenheiro civil precisa fazer 4 anos ou 5 de engenharia, se para ser um operador do direito precisa fazer 4 ou 5 anos de direito, se para ser um arquiteto precisa fazer 4 ou 5 anos de arquitetura, se para ser qualquer profissional com um mínimo de dignidade
precisa estudar e estudar muito. Por que é que pastor qualquer um pode ser? Qual a legitimidade disso? Então eu carrego nisso e arrumo vários inimigos por causa disso. Mas eu não consigo considerar, à luz das Escrituras, que um homem que não tenha um conhecimento mínimo, primeiro das línguas originais, primeiro, depois de uma ideia mínima da teologia, pelo menos a teologia sistemática, alguém que tenha uma condição mínima de entender a teologia bíblica, os desígnios de Deus, a pecaminosidade do homem, os aspectos redentivos, não consigo imaginar que esse homem seja ou consiga ser um pastor. Só que isso gera um grande problema para mim. Muita gente que é pastor, eu não considero pastor. Considero outra coisa pior, considero impostor. Mas é uma boa pessoa, pastor, mas é uma boa pessoa. Ele é pastor de uma igreja, ele tem tanta gente, Ok, eu vou lhe dizer, há pouquíssimos dias atrás, médicos foram apanhados aqui no interior de São Paulo, foram presos porque exerciam ilegalmente a sua profissão. Todos os anos, profissionais do direito são presos porque exercem ilegalmente a profissão de advogados. O tempo inteiro, a lei julga estes impostores. Infelizmente, a lei não julga os impostores da fé. Infelizmente, e eu lamento. Por isso não os considero pastores, nunca os considerarei. E por isso não considero suas igrejas, nunca as considerarei. Porque a teologia não é o desenvolvimento imaginativo. E uma igreja não pode existir a partir da percepção do que o líder acha. Não pode. Por isso Paulo disse a Tito, tu tem limite, amigo, e o teu limite é a sã doutrina. Homens que não têm o mínimo de formação, nem entendem o que eu estou falando, como sã doutrina. Eles se ofendem quando eu falo isso, mas eu prefiro ter o rechaço, a perseguição das suas ofensas, a ficar quieto e achar que tudo isso é normal. Não pode ser. À luz das Escrituras não é. Por isso não os considero como pastores, e por isso não os respeito como pastores, e não considero suas instituições. Porque não tem o mínimo do que uma instituição digna do sangue do Senhor Jesus tem. Não conseguem ter, por conta disso, apego à palavra fiel, porque não sabem onde estão os limites. Não conseguem, por conta disso, terem o compromisso com a teologia histórica, porque não sabem onde estão os limites dela. Não conseguem entrar na teologia exegética, porque nem conhecem as línguas originais. Mas eles querem ser pastor. Infelizmente, nosso conjunto de leis, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal precisaria agir, porque milhões estão sendo enganados, milhões estão sendo saqueados nessa maldita teologia da prosperidade no Brasil, por impostores, por homens dissociados da sã doutrina, por homens que deveriam ser presos. Alguns são presos, mas eles são presos porque eles são tão tolos que quando vão cometer o crime, não cometem o crime perfeito. E então eles são presos porque sonegam. Então eles são presos porque não conseguem comprovar de onde vêm as suas rendas. Deveriam ser responsabilizados todos aqueles que exercem ilegalmente esse trabalho. Que Deus tenha misericórdia, que isso um dia possa se ajustar e que a sã doutrina possa ser maior do que a miserabilidade de homens que buscam poder e glória. É lamentável viver nesse tempo, é lamentável ser confundido com este povo evangélico. Por isso, quando nós olhamos para as Escrituras e vemos o que Paulo disse a Tito, ele disse, tu tem que ficar dentro dos limites, e os teus limites são as Sagradas Escrituras. Agora note, e eu vou enfatizar nessa noite, essa lida de Paulo com os líderes. Paulo vai dizer outra coisa a Tito, logo para frente, no versículo 7 e no versículo 8. Eu vou pular propositadamente aqui o que Paulo fala à igreja, à membresia, para falar com os irmãos em outra oportunidade. Vou falar hoje como é o tratamento de Deus através de Paulo com Tito para os líderes de uma igreja. A começar por seus pastores e depois para com os seus líderes, o conjunto de líderes de uma igreja. Olha só, se no versículo 1 nós temos uma exigência do comprometimento com a sã doutrina, que é a ortodoxia, no versículo 7, Paulo exige um comprometimento com a conduta.
Mas é uma exigência mesmo. Veja o versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E de novo, a questão tem a ver com os falsos mestres, a questão de novo tem a ver com os egoístas, a questão de novo tem a ver com os que tiravam proveito da religião, a questão de novo tem a ver com os que não davam a Deus a honra e glória, a quem Deus era, a Jesus Cristo a honra pelo seu sacrifício perfeito, ao Espírito Santo a dignidade do testemunho e do convencimento do pecado e do juízo, e então em relação às coisas escatológicas, nem se imaginava. Era contra isso que Paulo dizia, mas tu, Tito, tu não pode ser assim. Tu não. Por isso essa mensagem, ela é muito dirigida a Tito para que ele pensasse mesmo como líder o que ele está fazendo. Um bom líder, Deus necessita, é necessário um bom líder numa igreja por amor ao povo de Deus. Um bom líder produz saúde espiritual no povo de Deus. Um mau líder, a igreja, por mais que o eleja como pastor, quando é num caso como na igreja presbiteriana que são eleições, eleja como um oficial, como é no caso da igreja presbiteriana e de algumas outras igrejas, mas lá no coração a pessoa não se sente pastoreada por aquele líder, se o líder não proativamente agir. E é isso. Tito tinha um compromisso, precisava desenvolver esse compromisso não só com a sã doutrina, mas também com a conduta. Que desafio para nós isso! Que desafio tornar-nos irrepreensíveis na conduta. Que desafio no ensino mostrar integridade e reverência. Que desafio ter linguagem sadia, irrepreensível. Que desafio que é ser um líder que presta conta na horizontal às pessoas e na vertical a um Deus que tudo vê. Meu Senhor. Por isso muitos deveriam repensar, de verdade. Eu sou um jovem pregador e por isso tenho que tomar muito cuidado. Mas eu louvo ao Senhor pelos líderes que o Senhor colocou na minha vida, padrões de obras. Eu poderia enumerar, não o farei para não desonrar aqueles que eu poderia esquecer. Mas eu tenho em minha mente homens que fizeram a obra como líderes até o fim. Homens que se tornaram medida. Aqui nós temos Tito sendo colocado na condição de um homem que precisaria ser comprometido com a integridade, com a reverência e com o testemunho. Paulo já tinha falado isso em outra oportunidade, a outra pessoa, um outro amigo, que era Timóteo, e ele disse isso também: ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sabe o que eu quero dizer aos irmãos que são membros de uma igreja como a nossa Igreja Presbiteriana de Santo Amaro? Que nesses últimos tempos, pela graça de Deus, só graça de Deus, todo louvor ao Senhor, toda honra, e toda vez que o coração do homem quiser um pouquinho dessa glória, a pessoa deve se arrepender, porque tudo isso é para a glória de Deus. Mas nos últimos tempos, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro Deus tem permitido a ela chegar através dos nossos meios de comunicação a lugares bem distantes. Nesses últimos meses, mais de 100 mil pessoas veem nossas pregações todo mês. E nós tivemos um pico elevadíssimo de 196 ou 197 mil visualizações do nosso site em um mês, em abril. Isso é bastante, irmãos. Porque nós não somos uma igreja grande, somos uma igreja pequena. Somos uma igreja de 400 ou 500 membros. Mas que, por algum motivo, Deus quer que 150, 170, 190, beirando 200 mil pessoas assistam, vejam, baixem nossas exposições ao longo destes meses, pelo menos, do ano de 2015. Fico imaginando a responsabilidade que é isso. O que é isso? Como isso pode ser colocado? Agora, como as mensagens são preparadas? Quem são os homens que se preparam para pregar a mensagem?
Como é a preparação dessa mensagem? Como é a vida desse pregador? Esse homem fala apenas de coisas ou esse homem vive isso? Por isso, meu irmão, minha irmã, eu peço suas orações por nós que dominicalmente estamos aqui com a palavra, dominicalmente estamos com um texto das Escrituras, e quando no meio da semana essa mensagem é colocada na internet, mais uma vez, mais 100, 120, 130 mil pessoas a ouvirão. O que essa mensagem pode produzir? O que ela produz? Nós começamos a receber feedbacks bem interessantes de pessoas que ouvem as exposições em muitos lugares, reúnem-se em pequenos grupos para ouvir essas exposições, testemunham, presenteiam pessoas com essas exposições. Como será a exposição da palavra numa dimensão, numa demanda deste tamanho? Não pode ser uma coisa sendo feita sem o temor devido ao Senhor. Porque se o Senhor nos dá mais de 100 pessoas para ouvir a mensagem, o que o Senhor quer dizer a este povo? Meu irmão, minha irmã, quando eu olho para esse texto e vejo Paulo dizendo: Tito, não basta só falar, não é só a tua voz, não é só o teu conjunto doutrinário. Tito é a tua vida, amigão. E aí nós precisamos das suas orações. Os pregadores precisam da sustentação de Deus para que não só falem, mas vivam. Para que quando a gente fale de fidelidade, a gente não fale só de fidelidade, mas seja fiel na nossa família ao Senhor. Quando a gente fale de oração, a gente não diga só que tem de orar, mas que a gente ore. Quando a gente fala de testemunho público da fé, a gente não diga só vocês têm de fazer, a gente faça. Quando a gente fala que nós temos que levantar o caído, temos de sustentar o que está machucado, que a gente não diga só que isso é o ideal, mas que a gente diga quando é que a gente vai fazer isso. Orem para que seus líderes não sejam homens que falem coisas boas, mas para que eles tenham uma conduta que agrade ao Senhor. Leiam isso, leiam seus líderes. Nós, os líderes, não podemos sonegar isso da igreja, porque deve-se na linha horizontal, porque nós servimos a igreja. E devemos ao Senhor em vertical, porque foi Ele que nos comissionou. Difícil situação, a situação de um pregador. Mas é isso que Paulo queria que Tito fosse. E aí tem a terceira parte, que talvez seja a parte mais difícil até, que é a do versículo 15. Note que Paulo está e quer e requer de Tito, primeiro, um comprometimento com a ortodoxia, um comprometimento com a sã doutrina. Tito tem que ficar dentro dos limites. Para Tito ser um bom pastor, Tito tem que ficar dentro dos limites. Imaginação não cabe no pastorado. Revelações, visões, ideais não cabem no pastorado responsável. Profecias não cabem. Ideias, intenções, tudo são coisas muito boas, mas para o pastoreio é necessário a palavra. Para o pastoreio, os limites da palavra. Para o pastoreio, o entendimento de quem é Deus, de quem é o homem, de quem é Jesus Cristo, do que é a salvação, de quem é o Espírito Santo, o entendimento do que é a igreja, o entendimento das coisas futuras, a escatologia. O bom pastor fica dentro dos limites de uma boa teologia. Os outros terão de defender seus ministérios, dizendo: Deus opera através de mim. Ok, podem defender o quanto for. Sempre serão impostores. Sempre. Mas a palavra de Deus não é só a sã doutrina. A palavra de Deus é a conduta. A palavra de Deus é o testemunho. A palavra de Deus é o pastor não ser apanhado no seu pecado e achar que, não, é porque a carne é fraca. É não achar o pastor enriquecendo às custas do entendimento frágil das pessoas que muitas vezes acham que estão fazendo uma coisa para Deus até. Mas quando na verdade os seus dízimos, suas ofertas estão indo para as contas deles, e lá eles estão se fortalecendo nos seus pequenos impérios. Má conduta, vergonha, tempos de vergonha, tempos que infelizmente nossa justiça na sua fragilidade não alcança. Tinha que passar um lava-jato na vida dos pastores da igreja evangélica brasileira. Tinha que ter um juiz que buscasse
Tinha que ter um homem que se levantasse para dizer que esses homens estão pecando contra o Senhor. Precisariam parar na cadeia para purificar de alguma forma a conduta. Infelizmente, me sinto como uma voz solitária no deserto, mas não me parará. Eu vou continuar a pregar. Eu acho que ainda haverá o dia que haverá uma lava-jato na vida dos pastores da teologia da prosperidade. E por fim, vem um aspecto fundamental, que é o capítulo 15, que é quando o versículo 15, que é quando Tito é convidado a então fazer apologia, exorta e reprova, diz o texto. Exorta e repreende para nós, mas o sentido é: tenha coragem para dizer que não é assim. Tenha coragem para dizer que os falsos mestres são falsos. Tenha coragem para reprovar isso. Tenha coragem para dizer. Esse era o grande desafio, era para ele fazer com autoridade. Era para ele não se permitir ao desprezo, ainda que ele viesse. 3 vezes Paulo pensa no seu líder em Creta. E agora, por aproximadamente 40 minutos, nós estamos pensando nos líderes de uma igreja verdadeiramente, que caracteriza verdadeiramente uma igreja apostólica. Uma igreja comprometida com a teologia bíblica, pura, redentiva. Uma igreja comprometida com a soberania, majestade, senhorio e poder do Senhor Deus. E que na pessoa do seu Filho permitiu a redenção de todo aquele que nele creia, mas que a santificação vem na caminhada cristã para todos aqueles que buscam, que o Senhor na sua graça lhes concede o privilégio de ter intimidade com Ele, e ficam seguros pela mão de Deus, porque Deus não perderá nenhum daqueles que Ele escolheu, e eles viverão na eternidade. No dia em que nós tivermos pregações, em que Deus é o centro, e não o homem, talvez nós teremos uma igreja que cumpra mais a sua missão neste tempo. Por 3 vezes Paulo quer falar com o seu servo. Por 40 minutos nós falamos de nós. Quando eu prego isso à igreja, eu peço que a igreja esteja em atitude de oração. Talvez a igreja ache que não seja necessário orar pelos seus líderes, mas Deus colocou esses líderes como autoridade, e em Romanos 13, falando da política mesmo, diz que nós deveríamos orar por nossas autoridades. A autoridade que Deus nos deu está aqui no versículo, fale isso com toda a autoridade, ninguém te despreze, é a autoridade que está sobre os líderes de uma igreja apostólica. Para eles exercerem essa autoridade, eles precisam ser homens muito crentes, precisam ser pastores muito crentes, precisam ser presbíteros muito crentes, precisam ser oficiais, diáconos muito crentes. Mas nós precisamos das orações do povo de Deus, meus irmãos. Que o Senhor nos dê graça para fazermos a leitura adequada. Que o Senhor nos dê o espírito de entendimento, como Paulo queria que Tito tivesse, para que ele fosse um homem apegado à palavra fiel, para que ele fosse um homem comprometido com a conduta e para que ele fosse um homem que pudesse se posicionar diante da sua geração. Irmão, eu quero te convidar a um posicionamento, a um protesto. Eu gostaria muito de te convidar a se separar dessa massa, dessa situação fisiológica que o evangelicalismo brasileiro se tornou. Gostaria muito de te convidar a não fazer parte apenas desse número miraculoso que falam de evangélicos nesse país, mas que suas vidas são pautadas por seu interesse próprio. A vida dos seus pastores são pautadas pelo seu enriquecimento, muitas vezes ilícito. Lavam esse dinheiro depois nos canais de televisão, mas se um dia uma lava-jato pegasse, esses homens não sairiam mais da prisão. E se esse dia acontecer, vocês vão lembrar disso que eu estou lhes falando. E se esse dia não acontecer, porque ninguém me deve nada, a justiça não me deve nada, não precisa se levantar nenhum juiz para fazer nada disso. A palavra diz que eles são corruptos. A palavra diz que eles terão preço a pagar. Mas que você pudesse se separar disso. Que você não fosse confundido com um prosperista. Que você não fosse confundido com um legalista. Que você não seja nunca confundido com essa massa de manobra chamada de evangélicos brasileiros. Eu quero lhe convidar a um protesto. Proteste a sua fé.
proteste a sua fé. Seja um protestante em nome de Jesus, porque essa igreja em Creta tinha que protestar contra o que estava acontecendo naquele tempo. Era para isso que essa igreja estava sendo plantada naquele lugar. Que Deus lhe dê graça, lhe dê sabedoria, lhe dê paixão por Deus de tal maneira, por sua glória, que você não seja confundido com mais um evangélico deste país, mas que possa encontrar em ti uma alma protestante, uma alma adoradora, uma alma que teme ao Senhor, uma alma que não se cala diante do que se faz em nome da fé neste pobre país. Que o Senhor nos dê graça, pelo seu Espírito, nos dê graça, em nome de Jesus. Nós vamos orar e vamos ouvir uma canção que vai falar sobre a estrela da manhã, que é Jesus Cristo. E é isso que nós somos convidados a ser neste mundo. Senhor Deus, sob a Tua palavra, com o coração tremendo, Senhor, temendo, Senhor, nós estamos nesta casa de oração nesta noite. Senhor, talvez para muitos só mais um grupo, para muitos só mais uma igreja, mas nós não queríamos ser só mais uma das milhares de igrejas que existem neste país, que neste momento estão decretando, determinando, que neste momento estão dizendo que podem pisar na cabeça do diabo, que neste momento estão dizendo que o diabo não é nada, que eles enfrentarão, que a batalha é nossa, que neste momento estão dizendo que não foram criados para ser cauda, mas para serem cabeça, que neste momento estão dizendo que nós temos o direito a tudo, porque somos filhos, não somos escravos, e que por isso nós vamos sim ser os vitoriosos dessa terra, por isso nós vamos ser sim aqueles que o Senhor guarda, e tudo, absolutamente tudo de bom sempre acontecerá conosco, Senhor, enquanto milhares de igrejas estão em torno dessas tolices, Senhor. Eu gostaria muito que o Senhor falasse ao nosso coração que nós somos um povo de resistentes, que nós somos um povo peregrino, que o Senhor falasse ao nosso coração que nós somos um povo perseguido, e que nós somos um povo que precisa cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar dos maridos, que nós somos um povo que precisa se fortalecer, porque como uma tsunami cultural sobre nós, está aí esse mundo para distorcer os valores nas nossas crianças, nossas pobres crianças, Senhor, que daqui a pouco estarão dormindo nos seus travesseiros e mal sabem que amanhã, quando chegarem no seu colégio, estarão sendo duramente atacadas na sua integridade, na sua moralidade, nos seus conceitos mais primordiais de existência, estão sendo atacados, solapados. Quando volta para casa, muitas vezes o filho não é o mesmo filho que saiu de casa para a escola. Tem misericórdia dos filhos do teu povo, Senhor. Tem misericórdia deles. Permita que nós consigamos entender o que estamos fazendo aqui, como mais ou menos Tito tinha de entender que ele era um servo teu naquela ilha, e que ele precisava pôr em ordem as coisas lá, e que ele precisava ter comprometimento com a doutrina, que ele tinha que ter comprometimento com a conduta, e que ele tinha que fazer apologia, tinha que fazer a defesa da fé. Meu Deus, separa-nos, Senhor, dessa grande onda evangélica, porque eu não creio que nós façamos parte dela, eu não creio. Eu creio que nós sejamos minúsculos, eu creio que nós sejamos quase imperceptíveis. Eu creio nisso, eu creio que é difícil ser um cristão que se comprometa contigo, porque para se comprometer contigo, nós precisamos dedicar na agenda da nossa vida, nós precisamos dedicar parte dos nossos recursos, nós precisamos dedicar parte do nosso tempo para a Tua glória e para a Tua honra. Ah, meu Deus, ah, meu Senhor, o que o Senhor pode fazer por um povo assim, Senhor? É o que eu te peço. Tem misericórdia de nós, situa-nos e dá-nos a condição de sermos um povo que ama o Senhor acima de tudo e que por causa disso não se cala. Senhor, ajuda-nos a defender as nossas casas. Às vezes nos sentimos tão fracos. Ajuda-nos, Senhor, a abrir a Bíblia nas nossas casas. Às vezes não temos força.
Ajuda-nos, Senhor, a respeitar esta pessoa que o Senhor nos deu, às vezes os desrespeitamos. Ajuda-nos, Senhor, a adorar a Ti mais do que aos nossos sonhos. Às vezes sonhamos mais do que Te adoramos. O que o Senhor pode fazer por nós, Senhor? Como o Senhor pode ajustar a nossa visão? É o que eu te peço, por misericórdia, crendo que na Tua palavra o Senhor nos guia, e isso é o suficiente para nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.